Vocês pediram, vocês ansiaram, vocês gritaram, vocês comentaram, vocês imploraram para esse vídeo e aqui ele está. Olha galera, eu sei que a primeira parte desse vídeo eu parei exatamente na parte que a Gwen e o Peter estão dentro dos esgotos, tá? E eu vou retomar justamente dessa parte, lembrando que isso aqui é apenas uma teoria, então não tem como eu dizer para vocês exatamente, ó, isso aqui realmente vai acontecer, não. Eu tô me baseando nos jogos, nos filmes, nas HQs, em vários tipos de coisas que dão a entender que realmente aconteceria isso, tá? Nesse universo. Então, é claro, tudo um roteiro. Eu tô fazendo um roteiro aqui, então não tem como eu dizer pra vocês exatamente, ó, o Mark Webb, que é o diretor do filme, faria assim, assim, assado. Não, isso não tem como eu dizer pra vocês. Mas é tudo uma questão de baseamento. Então, vamos lá. A primeira coisa que aconteceria seria o Peter e a Gwen discutindo sobre o que fazer. Claro, a tia May, por exemplo, seria uma das maiores preocupações do Peter. Nesse momento, vocês têm que entender que o Peter está preocupado com a tia May. Mas não tem o que fazer. Nova York inteira está dissipada dentro desse gás. Ou seja, Nova York inteira vai ser infectada em questão de minutos. Não tem o que ele fazer, ainda mais sem as teias. Então, acaba que o Peter não tem muitas escolhas para poder se livrar ali do que vai acontecer. Então é imprescindível que ele tenha calma. A Gwen tenta colocar isso na cabeça dele. Então o Peter dá uma acalmada e fala, tá, quais são nossas opções? Galera, não tem opções. É sério, não tem opções. Não tem o que eles podem fazer, porque o grande doutor era o Dr. Curt Connors, né? E aí o único que sobrou, que esse cara nem doutor era, mas esse cara assim, ele tava financiando ali as pesquisas, financiando entre aspas, porque a gente sabe que era o Norman Osborn, né? Era o Dr. Rafta. Quem é o Dr. Rafta? É esse cara que eu tô mostrando na foto aí pra vocês, que inclusive o ator morreu, tá? Meus pêsames. Então, esse maluco aí, que é o Dr. Rafta, ele é o que estava financiando as pesquisas. E não foi mostrado se ele morreu ou não, é claro. Existe uma cena excluída onde ele morre, entendeu? No filme. Mas não foi mostrado se ele de fato morreu. Então presume-se que ele ainda está vivo, né? Então essa é uma das cogitações que a Gwen fala pro Peter nesse momento. Mas o Peter fala, cara, eu não sei se ele atenderia a gente, eu não sei se ele já foi infectado, então acaba que não é uma opção boa. Os dois entram num comum acordo para tentar chegar naquele laboratório do Dr. Curt Connors, porque tinha algumas coisas ali que eles poderiam utilizar, mesmo para tentar fazer uma cura, para tentar fazer uma engenharia reversa. Então eles tentam chegar até o local, né? Assim como o Peter ele já sabe o caminho dos esgotos, ele tenta levar a Gwen por lá, sem tentar pegar o gás do lagarto, né? Então ele tenta esquivar ali desses negócios e usar de sentido aranha o máximo possível. Nesse momento acontece uma coisa muito interessante. O celular da Gwen consegue pegar um sinal, um pequeno sinal nos esgotos. E nesse sinal que ela consegue pegar, ela recebe uma mensagem. Ela olha, é de um contato desconhecido, mas ela suspeita de quem possa ser. Peter então pede pra ela ficar e segura o celular dela e fala, ó, eu vou lá em cima tentar pegar um sinal para ver quem é. Né? Até porque, se for alguém que pode ajudar a gente, eu acho que é válido. Peter então sai dos esgotos, vai para algum local, né, mais seguro, e aí ele tenta fazer essa ligação, se esconde, claro, e tenta fazer essa ligação. Quem atende? Norman Osborn. Uma breve conversa, o Peter ele fica assustado, ele não sabe como conversar com o Norman. Até porque ele já foi amigo do Harry, então ele já conhece ali o Norman de alguma forma. Mas nessa conversa acontece algo bizarro. Ele fala, Peter, tem como você vir aqui com a Gwen? Como o Norman sabe que o Peter é o Homem-Aranha ou que o Peter está com a Gwen? Isso que é bizarro. Pessoal, eu sei que é estranho eu falar pra vocês aqui do Norman, mas vamos lembrar um pouco aqui do segundo filme. No segundo filme, uma das coisas que acontece é o Norman já saber a identidade secreta do Peter. E por que ele já sabe? Porque estavam literalmente investigando ele. Ele só não conta isso pro Harry. Ele deixa o Harry se virar sozinho e ele meio que morre, tá? Eu ainda não acredito fielmente que o Norman Osborn morreu, mas ele deve ter acontecido alguma coisa com ele. Eles devem ter colocado ele em alguma câmera criogênica, alguma coisa eles fizeram com o Norman pra deixar ele lá. Então eles já sabiam nesse momento que o Peter era o único cara possível pra se infectar com o veneno da aranha, pra ser o detentor ali desse veneno e ter esses poderes, virar uma cross-species genetics, como eu expliquei para vocês no vídeo anterior, que é um cruzamento genético entre espécies. Então ele foi o primeiro cruzamento genético entre espécies perfeito que surgiu, justamente por causa do DNA do Richard Parker. Não funcionava em ninguém aquilo. Vocês viram o que aconteceram com o Harry no segundo filme. Então aconteceria parecido com outras cobaias que pudessem tentar isso. Então o Peter, ele vendo aquilo, ele fica curioso e ele acha que a única esperança deles é de fato o Norman Osborn. Lembrando, pessoal, o Norman Osborn nessa história, nessa fase onde está o filme,
ele é diferente do Norman Osborn do segundo filme. Ele ainda é um Norman que consegue andar, consegue se mexer. E por que ele ainda tá vivo? Porque ele ainda não foi infectado pelo veneno do lagarto. No caso, pela toxina do lagarto. Galera, nós temos que entender o seguinte. O Norman, assim como qualquer pessoa rica o suficiente para ter aquela capacidade, né, aquisitiva que ele tinha. Galera, estamos falando de uma pessoa que é capaz de comprar coisas nível Bruce Wayne, tá? Nível Bruce Wayne, nível Tony Stark. Então, ele era inteligente a ponto de saber que se acontecesse uma catástrofe global, enfim, se acontecesse essa catástrofe, ele tinha que saber onde ele fosse se esconder. Então, o que a gente presume? Que na mansão Osborn, né, ele tinha formas de poder se esconder em caso de toxina, em casos de gases, alguma coisa que acontecesse. Né? Então ele poderia ter um bunker, por exemplo, para se esconder, onde teria seus equipamentos de laboratório. Então esse Norman, ele ainda consegue andar. Imaginemos o seguinte cenário: um Norman Osborn com uma bengala, que consegue andar, que consegue gesticular, que consegue fazer algumas coisas e até mesmo andar um pouco. Esse é o Norman que se encontrava. E é plenamente plausível isso, por quê? Porque a maldição dos Osborn, a genética dos Osborn, na época que ele se encontrava já com Richard Parker, ele andava de bengala. Vocês verem direitinho no vídeo, ele andava de bengala, ele não estava 100% já, entende? Mas ele conseguiu retardar o máximo que ele conseguiu essa doença. Então, digamos que no primeiro filme ali, ele conseguia andar, conseguia fazer algumas coisas, mas ele tinha pouco tempo de vida. Cerca de 2 anos no máximo. Então, isso a gente tinha em mente. Ok, ele fala a localização de onde eles estão e que pode ajudar o Peter a consertar Nova York, vamos dizer assim. Então o Peter aceita, claramente, porque é a única esperança que eles têm, e ele vai junto com a Gwen ao local. Lembrando, essa levada junto com a Gwen a esse local é uma viagem, cara, que é muito conturbada. Eles têm que ficar indo pelos esgotos, eles têm que tentar se locomover da forma mais eficiente possível, e se for passar pelo gás, eles precisam colocar o pano na cara e ela tem que não respirar o máximo que ela conseguir, entende? Então é um negócio muito perigoso. Inclusive, se fosse seguir de fato um roteiro, né, eles até conseguiriam, mas a chance da Gwen realmente não ser infectada, eu diria que fica entre 40%. Vamos ficar com esses 40% que ela não foi infectada, até porque a história precisa fluir. Ok, os dois vão e chegam à mansão Osborn, né? E lá eles já são recepcionados por alguns mordomos dele, onde esse cara, ele desintoxica a Gwen. E o Peter não precisa, porque ele já é uma cross-species genetics, ele já é um cruzamento genético entre espécies. Então, eles deixam o Peter se encontrar com o Norman sem mais nem menos. Além disso, o Norman também estaria usando máscaras de gás. Óbvio que ele teria máscara de gás em casa. Então, ele estaria usando máscara de gás e entregaria uma máscara de gás para a Gwen para retardar essa infecção o máximo que eles pudessem do lagarto. Ok, o Peter chega no laboratório e aí a primeira coisa que ele se preocupa em fazer é seus lançadores de teia, por incrível que pareça. Então ele dá uma aprimorada no lançador de teia, enquanto a Gwen, enquanto o Norman, eles discutem essa questão do antídoto pro lagarto, porque o antídoto ele precisa ser feito, ele precisa ser confeccionado, né, de alguma forma ou de outra. Então a Gwen, ela sabe já a fórmula, ela sabe já como é que produz isso, então começam mãos à obra. Claro, Norman, ele ajuda a Gwen ajuda o Peter, ambos se ajudam ali e conseguem começar a fazer isso. O problema vem depois. Olha só, o Peter, agora, nesse momento, ele consegue pegar a sua máscara e ele consegue refazer, vamos dizer assim, pelo menos uma máscara provisória. Ele consegue fazer porque ele precisa preservar sua identidade acima de tudo. Né? Ele precisa preservar sua identidade acima de tudo. Não sei se vocês se lembram, mas o lagarto retirou a máscara do Peter quando ele foi falar: pobre Peter Parker, sem mãe, sem pai. Como vocês se lembram? Então, quando o Peter ele tá ali naquele momento, ele precisa confeccionar algum tipo de máscara. Então ele pega uma máscara provisória. Sei lá, galera, qualquer tipo de máscara possível. Eu tô tentando pensar nos mínimos detalhes dessa história. Então a Gwen, ela começa a produzir esse antídoto, mas vai demorar, óbvio que demora. Então, eles precisam de tempo. E olha só o que acontece. Azar, né? Lady Murphy, não há nada tão ruim que não possa piorar. Lagarto, ele sabe que o Norman tá vivo. E ele odeia o Norman. Até porque o Norman foi uma pessoa que fez ele perder o emprego. Então ele vai justamente para essa mansão. Uma legião de lagartos começa a circundar. E há quem defender eles, o Peter. Então, ele fala: Peter, você precisa defender aqui porque a gente precisa concluir esse antídoto. E a gente precisa utilizar esse antídoto que seja no Curt Connors, mas a gente precisa utilizar ele em alguém, né? Porque não vai ter como fazer um novo dispositivo Ganali. Aí que você se engana. Quando o Peter fala isso,
o Norman fala, olha, eu sei, é bizarro, mas eu tenho um protótipo do dispositivo. Junto com seu pai, eu estava criando esse dispositivo, nós criamos esse negócio e eu financiei a pesquisa. Então, nós temos aqui um protótipo desse dispositivo. Não é tão eficiente, mas se você conseguir levar para a Torre Oscorp, a gente consegue fazer ele funcionar. O Peter olha, fica confuso, tá bom, beleza. Mas nesse momento ele precisa impedir os lagartos de entrarem na mansão. E eles já começam a destruir algumas coisas. Galera, eu sei, é bizarro pensar isso, né? Mas o Peter, ele consegue sim lutar contra esses lagartos. Por quê? Por que eu tô dizendo que é bizarro pensar isso? Lembrem, o inimigo que mais deu dificuldade pro Peter foi o lagarto, não foi o Electro. Por quê? Porque o único inimigo que esse Homem-Aranha aqui não conseguiu ganhar foi o lagarto. Eu não tô contando No Way Home, eu tô contando justamente esse filme. Mas esses lagartos são lagartos menores, são mais fracos, então o Peter consegue lutar contra eles. Então imagina o seguinte cenário, o Peter começa a lutar contra vários personagens, que eu digo lagartos, né? Começa a lutar com vários deles, e então, após derrotar ali, sei lá, 10, 15, aparece a Legião. Que Legião que eu falo? O Curt Connors. Quando o Curt Connors aparece, o Peter fica assustado, mas ele precisa lutar contra ele. Então o Peter dá um jeito de enrolar ele, alguma coisa do tipo. Então, até que ele recebe uma ligação da Gwen, falando que o dispositivo está pronto, que está pronto o antídoto. Eles só precisam levar o dispositivo Ganali até lá. O cenário é o seguinte, Peter está com muita dificuldade, Peter está todo ferrado, todo lascado, tentando enfrentar o lagarto, e o lagarto tá, tipo, ferrando a vida dele, arranhando ele todo, tá, tipo, dando um maior problema. Ele sabe que ele não pode perder os lançadores de teia dele, porque ele não tem reservas, né? Ele não tem reservas disso ainda. Então, o Peter, ele precisa dar um jeito ali de sobreviver e levar o dispositivo até eles. Então o que eles fazem? Eles pegam o dispositivo Ganali, entregam para o Peter e falam, Peter, leva lá na Torre Oscorp. A gente vai distrair o lagarto. E então algo bizarro acontece. Norman, ele tenta convencer o lagarto, convencer o Dr. Curt Connors, conversar com ele antes da merda acontecer. E o Peter pega o dispositivo Ganali, pega o antídoto e vai. Mesmo com muita resistência, até porque ele não queria deixar a namorada sozinha. Mas ela briga com ele, assim como acontece no Homem-Aranha 2. E então, eles utilizam de alguns mecanismos da mansão, até porque o Norman era burro o suficiente a ponto de pensar que não poderia acontecer algo, um desastre ou uma invasão na sua mansão. Então ele tinha certos recursos para poder se livrar daquilo, né? Então ele deixa o Curt Connors entrar e eles começam um plano de preparação, um plano provisório, mas que funcionaria muito bem contra o lagarto, pelo menos para enrolar ele, deixar o Peter levar o dispositivo até a Torre Oscorp, que era a torre mais alta de Nova York. Nessa história, não sei se vocês se lembram, mas não é o Empire State Building, é a Torre Oscorp. Então o Peter leva os dispositivos até lá sem que o lagarto saiba. Galera, essa foi a segunda parte dessa história. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no meu canal, que assim você me ajuda imensamente, beleza? Se você quer a parte 3, deixa nos comentários. Eu acho que a parte 3 vai ser o final, tá? Eu acho que a parte 3 vai ser o final. Mas não vou dar spoiler pra ninguém, beleza? Se vocês querem mais vídeos desse tipo também, comentem, deixem like, se inscrevam no canal, que assim eu vou saber que vocês gostaram demais. Beleza? Então é isso. Valeu, até mais.